Olá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje a disciplina de redação e eu gostaria de apresentar para vocês uma revisão bem rápida, porque a gente está bastante tempo sem conversar sobre o assunto, sem debater a matéria. Então, eu vou fazer uma revisão de alguns requisitos básicos para se produzir uma boa redação. Eu acredito que a maioria vai só refrescar a memória, vai lembrar e vai conseguir assimilar direitinho o que eu tenho para passar para vocês hoje. Depois a gente parte de onde paramos, que foi lá nas competências, ok? Bom, para escrever uma boa redação, a gente precisa no mínimo de 3 requisitos básicos. Primeiro, é ter domínio do idioma, isso a gente tem para falar, mas e para escrever? Eu tenho o domínio da concordância, da regência, da ortografia, pontuação, acentuação. Bom, eu sei onde é a minha fraqueza. Na pontuação, professora, não me dou bem com a vírgula, não sei onde colocar. Vamos fazer uma revisão. Preciso trabalhar isso porque eu tenho 200 pontos garantidos na língua, já que eu já sei escrever a minha língua portuguesa, só preciso saber escrever correto. Conhecer o assunto a ser tratado é um outro requisito, e eu vou conhecer esse assunto através das várias leituras relevantes que eu faço ao longo do meu ensino, através das disciplinas, das outras disciplinas que eu estudo. Eu vou trabalhar isso através do telejornal. Claro que a gente não precisa apontar aqui o nome dos jornais, porque tem alguns que nem têm tanta credibilidade assim, mas a gente tem discernimento para diferenciar e conhecer as técnicas, tá? Conhecer a técnica da redação. Para entender, primeiramente, eu preciso lembrar que dissertar é exposição de ideias, de opiniões. Então, eu não posso simplesmente me preocupar em escrever. Eu preciso discutir essas ideias e analisar de alguma forma. Então, é a apresentação de um texto opinativo, tá? A minha redação, ela tem uma estrutura fixa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se ela tem uma estrutura fixa, basicamente eu tenho no mínimo 3 parágrafos. Nunca, em hipótese alguma, eu posso fazer uma dissertação modelo Enem com 2 parágrafos. Eu preciso lá na minha introdução fazer a apresentação do assunto, né? Me preocupando sempre que além de apresentar o assunto, eu preciso tratar da tese, da minha opinião sobre esse assunto. Eu preciso fazer um desenvolvimento onde eu me preocupe de não apenas desenvolver, mas de desenvolver com palavras meras, jogando o assunto. Eu preciso me preocupar de enriquecer esse texto, esse desenvolvimento. Como é que eu enriqueço meu desenvolvimento, professor? Eu enriqueço com uma citação. Pode ser aquela citação que você tem mais intimidade, com a literatura, com a filosofia, com a gramática, com a física. Você vai identificar e você vai aplicar aquilo que é mais fácil para você. Não adianta colocar uma coisa que é inacessível. Dados estatísticos, geralmente eu tenho esses dados lá no texto de apoio, eu posso recorrer. Justificativas, exemplos, comparações. O que eu não posso é fazer um exemplo, um desenvolvimento com 0 disso daqui. Eu preciso fazer um desenvolvimento em que haja pelo menos um desses tópicos, tá? Porque isso vai enriquecer o meu texto. A minha conclusão é a parte do meu posicionamento, aquela parte onde eu não vou simplesmente apresentar uma proposta. Eu vou reafirmar tudo que eu já disse em uma forma de síntese. Uma síntese desse conteúdo em que eu vou me posicionar agora com uma proposta que vai solucionar a problemática que eu mesmo levantei. Como é que eu faço isso? Eu faço isso de uma forma sintética, dividindo essa conclusão pelo menos em 3 partes. A parte da retomada da tese, em que eu vou lembrar, eu vou voltar, que eu tenho um ponto de vista. Eu vou reforçar, reafirmando. Eu vou apresentar a proposta, obedecendo, né? Aqueles questionamentos, o que, quem, como, por quê, qual o objetivo, como se faz isso, qual o órgão, qual a instituição que vai resolver essa situação. E a terceira parte é a reafirmação de tudo isso com o fechamento. Bom, existem características para que o meu texto ele seja bom, para que eu alcance uma média razoável. E um texto ele não é apenas um monte de palavras jogadas, de expressões jogadas. Um bom texto ele constitui-se de uma sequência de ideias argumentadas e harmônicas entre si. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para redigir um texto dissertativo? Bom, ele precisa se desenvolver em torno de um assunto, então eu não posso fugir, eu não posso tangenciar esse tema, eu não posso me empolgar porque eu sei muito sobre esse assunto, de repente eu quero escrever tudo isso. Não, eu vou simplesmente me preocupar agora em organizar isso de uma maneira em que eu aborde o assunto e traga aspectos relevantes para esse assunto. Isso tudo aconteça de maneira bem organizada.
sem haver redundância, sem haver ambiguidade, sem que eu me contrarie, que eu me contradiga durante o texto. Esse texto ele precisa ser coerente. Então, como é que eu vou fazer com que isso aconteça? Através de uma associação e correlação das ideias. Desconsiderem ideias aqui, vou inclusive corrigir, vou fazer uma pausa e corrigir. Ideias, não tem mais acento, foi um erro crasso aqui. Os elementos de ligação são indispensáveis. Gente, os elementos de ligação tem muito a ver com os conectivos que eu uso, com as ideias que eu uso, as ideias de continuação. Eu não posso pensar num texto que tem parágrafos isolados. Esses parágrafos eles precisam ter uma relação íntima entre si. Então, há uma continuação, né, de um texto que vai se completar. Essas ideias que eu abordo, elas não podem ter um vocabulário tão distante que nem eu mesmo consigo identificar o que eu estou querendo dizer. Aquilo que eu digo, eu não posso depois mostrar para o professor, corretor, e dizer, ah, mas eu quis dizer isso. Não, você tem que dizer isso de uma maneira clara, objetiva e direta, apresentando um vocabulário que seja legível, né, acessível, mas sempre buscando aprimoramento dessa linguagem, buscando trabalhar sempre a língua culta. Eu consigo fazer isso sem deixar meu texto esdrúxulo, sem deixar meu texto de difícil compreensão e tornando claro. Então, eu preciso encontrar um meio termo, ser claro, ser objetivo, mas fazer isso de uma maneira culta. Eu não posso esquecer, às vezes a gente escreve um texto tão simplório que não merece nenhuma correção. Desculpa falar, mas às vezes é muito simples, então ele não chega nem perto de um texto da norma culta padrão. A criticidade tem a ver com a discussão crítica, com os argumentos que eu vou levantar, porque às vezes a gente acha que só discutir, só argumentar é suficiente. Não, gente. Os argumentos eles precisam ser convincentes. Ah, eu tenho muitos argumentos, eu vou escolher aqui alguns aleatoriamente. Não, escolha aqueles argumentos que sejam relevantes, que sejam convincentes. Porque às vezes a gente sabe muita coisa, mas nem tudo que a gente sabe é relevante. Bom, a originalidade tem a ver com a sua criatividade. É o quanto você consegue ser original, o quanto você consegue fazer um texto seu, o quanto aquele texto tem a sua marca pessoal. Não é um texto que eu simplesmente faço meras imitações. Pausa para uma outra correção aqui. Ops. Mera correção. Eu vou simplesmente abordar um texto que é meu, porque quem vai ser corrigida sou eu. Não é um filósofo, às vezes a minha redação está tão cheia, eu posso fazer a citação, mas eu não posso deixar o meu texto, segundo fulano, porque é o pensamento de fulano. Esse texto não é meu. Esse texto é de qualquer outro escritor, mas não meu. Então eu preciso ser bem criativo, saber usar esse recurso, mas deixando a minha marca, o meu ponto de vista. O título, como vocês sabem, ele não é obrigatório, mas existem algumas particularidades sobre o título que a gente precisa lembrar. Primeiro, é interessante que você apresente esse título depois de fazer a redação, de concluir a sua redação. Por quê? Porque ela pode surgir durante a ideia dessa redação, desse título, ele pode surgir durante o texto, pode surgir uma expressão, uma ideia, uma fala que possa complementar, que você possa criar, pode surgir ali uma ideia bem bacana você usar como título. Detalhe, nunca sublinhe o seu título, não marque, não coloque aspas, não se preocupe em centralizar, não faça um título muito grande, muito extenso, e só coloque ponto, só faça a pontuação nele se no seu título tiver verbo, se não tiver, não precisa pontuar. Existem algumas técnicas, tá, gente? Para elaborar uma boa redação. Tem um esquema aqui que vai lembrar vocês, quer dizer, você tem que estar fazendo o seu texto e conversando. Por exemplo, vamos supor que o tema fosse: no verão, os habitantes de Florianópolis passam por diversos problemas. E aí, o que eu vou fazer? Você tem que pensar por quê? Por que eles passam diversos problemas? Levantei 3. Por quê? O trânsito para as praias fica congestionado, há constante falta de água e muitos turistas comportam-se de maneira inadequada. É sobre isso daqui que eu vou desenvolver o meu texto agora. Eu não posso simplesmente fazer um desenvolvimento que não tenha a ver com o tópico 1, 2 e 3. Então, eu preciso lembrar de aquilo que eu coloco na minha introdução, eu desenvolver no restante do texto. Como é que vai ficar isso se eu usasse, por exemplo, as relações de causa e consequência? Constatamos ou constata-se que no município de Florianópolis existe um grande movimento migratório que se desloca de diversos locais do Brasil. Por quê? Muitas cidades não oferecem mais qualidade de vida para seus moradores, dificultando desse modo sua permanência nelas. Eu estou desenvolvendo aqueles 3 tópicos.
O que acontece em razão disso? A consequência disso tudo seria que Florianópolis encontre-se despreparada para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de vida esperada por eles. Bom, em relação aos argumentos dissertativos, eu preciso ter em mente sempre a questão do convencimento. Esse tipo de texto que eu faço é um texto que eu vou convencer alguém sobre as minhas ideias, professora Elma, sem acento. Essas ideias são ideias que precisam ser justificadas, que precisam ser comprovadas, e eu não vou simplesmente encher o meu texto para preencher linha. É um procedimento usado para convencer o leitor de que a sua posição é a posição correta e levar à adesão da sua tese. Como que eu faço uma boa argumentação? Eu tenho aqui alguns tópicos. Primeiro, eu preciso ter bem claro o que queremos dizer, delimitar bem o assunto, fazer isso de maneira bem clara e objetiva, formular ideias também claras sobre o assunto delimitado. Então, eu tenho que ter em mente alguma coisa, eu preciso pensar antes, raciocinar um pouquinho antes de fazer o meu texto, para que eu possa expor e formular essas ideias de uma maneira bem clara e objetiva. Estruturar essas ideias com frases que sejam bem formuladas, tentar provar cada ideia ou cada argumento por meio da evidência do raciocínio das provas. Eu sei que parece meio superficial dizer tudo isso aqui para vocês, mas eu acredito que como a gente já trabalhou muito isso, eu vou falando e você vai lembrando sobre o que eu estou querendo falar aqui com vocês. Quais são os recursos linguísticos usados para confirmar a validade das ideias? Bom, são vários, mas eu posso usar, por exemplo, os argumentos de autoridade ou argumentos baseados no senso comum. Nos argumentos de autoridade, eu posso citar autores renomados, pessoas que tenham credibilidade. Não dá para citar qualquer pessoa, tem que ter credibilidade. Argumento baseado no consenso, eu posso citar proposições aceitas como verdadeiras numa certa época. Não dá para eu usar uma proposição de agora, que é realidade lá do século XII. Tem que ser da minha atualidade. Argumentos baseados em provas concretas, argumentos com base nas relações de causa e consequência. Posso trabalhar isso através de argumentos com exemplos, baseados em oposição para eu refutar. Isso é bem complicado, mas tem que ir consiga. Argumentos baseados em semelhanças. E é isso, gente. Eu fiz um resumo do resumo daquilo que eu gostaria de relembrar com vocês, para que a gente possa começar, a partir da próxima aula, voltar a trabalhar as nossas competências, para que vocês possam entender melhor como é que essa redação de vocês ela vai ser corrigida, o que realmente ela precisa ter. Eu acredito ter trabalhado com vocês a competência 1 e 2, mas eu vou fazer um feedbackzinho para que a gente possa estar lembrando essas competências, que é muito importante, assim, já que a gente teve esse período, né, sem aula e sem a prática, é importante que a gente compreenda pelo menos como a gente vai ser avaliado, para que isso possa acontecer de uma maneira bem prática, bem objetiva, e a gente consiga alcançar, então, os nossos objetivos, ok? Obrigada, um abraço no coração de vocês e até a próxima.